Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 11 de maio de 2023, são exatamente 23 horas. Eu quero, nesse exato momento, meu amigo e minha amiga, através do meu canal, levar até você uma mensagem transformadora, uma mensagem que nos deixa bem claro o significado da fé, pois muitos se perguntam o que é ter fé, como se explica a fé. Aqui no livro de Hebreus, no capítulo 11, está escrito assim: exemplos de fé. Olha só o que Deus fala. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela, os antigos alcançaram testemunho. Vejam só, meu amigo e minha amiga, a fé é a certeza de coisas que a gente não está vendo, mas a gente crê que vai acontecer. A nossa fé, ela vai além do impossível, vai além do impossível. Quando a gente crer de fato e de verdade em Deus e na palavra de Deus, então, por causa dessa fé, acompanhado de uma confiança em Deus, então ele traz a existência daquilo que não existe. É por isso que a própria palavra deixa bem claro que tudo veio a existir pelo poder da palavra. E ele diz assim: por meio dela, por meio da fé, os antigos alcançaram testemunho, ou seja, os primeiros heróis da fé do passado, por causa da fé prática, eles alcançaram testemunho. E não é diferente nos dias atuais, nos dias de hoje. Se nós crer como os heróis da fé no passado creram, milagres iguais e até maiores irão acontecer, porque o Deus que promete é o Deus que cumpre. E ele diz: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, pela fé, depois de morto, ainda fala. Veja só, Abel foi um dos homens, meu amigo e minha amiga, que alcançou testemunho diante de Deus, pela qualidade que ele tinha, pela confiança dele em Deus, e mesmo depois que ele estava morto, o sangue de Abel testemunhava a respeito dele. Isso é muito forte, meu amigo, porque quando a gente crê de fato e de verdade, o próprio Deus, ele dá exemplo a nosso respeito. E ele diz assim: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus
o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradava a Deus. Quer dizer, Enoque era um homem fiel a Deus, um homem temente a Deus, um homem que vivia o tempo que ele passou na terra, a preocupação dele a prioridade dele foi em agradar a Deus. Ele foi tão justo diante de Deus e ele temia a morte. Então Deus o transladou. O que significa transladação? Meu amigo, Deus o arrebatou. A Bíblia diz que ninguém encontrou o corpo de Noé, porque no momento da transladação, o corpo dele foi desfeito no mesmo instante em pó, e a alma dele foi tomada dos braços de Deus. Ele alcançou testemunho de justo. E diz assim: ora, a fé é impossível, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe e que creia que Deus é galardoador dos que o buscam. Olha só, sem fé, meu amigo, é impossível agradar a Deus. Sem a prática da fé, sem a prática da palavra de Deus, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que crê em Deus, aquele que confia em Deus e que se aproxima de Deus, creia que Ele é poderoso e que Deus existe e que é galardoador dos homens, dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Quer dizer, 100 anos antes de Deus enviar o dilúvio e acabar com todo ser vivo em cima da terra, Deus falou com Noé e Noé absorveu o espírito da palavra, creu em Deus e naquilo que Deus estava alertando. Então ele condenou o mundo, as coisas desse mundo, e se guardou para Deus. Ele se reservou para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus era que ele se santificasse diante de Deus, que ele se consagrasse diante de Deus e que levasse a verdade até aqueles que não conhecia. Pois o desejo de Deus não era somente salvar Noé e a família de Noé, mas era salvar a todos. Mas como nem todos irão ser salvos, porque há quem pergunte, por que nem todos irão ser salvos? Nem todos vão ser salvos, porque nem todos estão prontos, estão preparados a pagar o preço. Meu amigo e minha amiga, mas Deus contou com Noé, e Noé foi justificado. Aí diz assim, no versículo 8 ele diz: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Vejam só, quando a gente crê e confia em Deus, a gente não questiona, mas por que isso, por que aquilo, se eu for vai acontecer. Não, a gente simplesmente se lança sobre a palavra de Deus, a gente simplesmente se entrega nas mãos de Deus, porque o que Deus tem preparado para nós é 10.000 vezes
melhor e maior do que o que a gente tem. E ele diz assim: pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tinha a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice é construtor e Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Então veja só, meu amigo, para Deus não existe o impossível, para Deus não existe tempo. Agindo Deus, quem é que pode impedir a bênção? Ele diz, por isso também, de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a área inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Veja só, meu amigo, aqueles que creram em Deus e confiaram nele, esses tomaram posse da terra prometida, alcançaram a promessa. E aquele que não creu, morreram no deserto e não colheram nenhum fruto da fé que tem. E ele diz no versículo 14, ele diz assim: porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde havia saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a cidade celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles e se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera a promessa ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Que significa, quando Deus falou assim para Abraão: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho Isaque, e sobe lá no Monte Moriá e sacrifica ele em holocausto para mim. Ele não pensou duas vezes, porque o coração dele não estava apegado nem a bens, nem a pessoas. O coração de Abraão era 100% voltado para Deus. E ele subiu ao monte, obedecendo a voz de Deus. No momento da hora do sacrifício, Deus brandou em alta voz, dizendo: Abraão, Abraão, não faças mal ao teu filho, pois agora eu estou certo de que tu temes ao Senhor. Meu amigo, ele diz assim:
Abraão cria que mesmo que o filho dele viesse ser sacrificado, ele tinha a certeza que de dentro das cinzas, Deus tinha o poder de fazer ele ressurgir das cinzas, ressuscitar das cinzas. E diz assim: e daí também em figura, ele o recobrou pela fé. Isaque abençoou Jacó e Esaú no seu tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo à morte, abençoou cada um dos seus filhos de José e adorou encostado a ponta do seu cajado. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, e não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, e o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contado em Gideão e em Baraque, de Sansão e de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça e alcançaram promessas, fecharam boca de leões, apagaram a força do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Veja só, meu amigo, isso é muito glorioso. A fé, quando a Bíblia diz que a fé remove montanhas, as montanhas que a Bíblia diz são tudo isso que eu acabei de falar para você durante esse tempo. As montanhas são os problemas, são as dificuldades do dia a dia, são as lutas que a gente enfrenta. Mas quando a gente crê, o nosso Deus, Ele toma a frente e faz com que aquilo que parece ser impossível venha se tornar possível, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu amigo e minha amiga, medita nessas palavras. Medita nessas palavras. Se inscreve no meu canal, Damião Moraes levando a verdade até você, e compartilha com mais pessoas, em nome do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe de uma forma grandiosa, em nome de Jesus.